E eu estou muito envolvido, muito empolgado com esse capítulo, porque é um tremendo desafio para a minha vida pessoal. E eu tenho crescido nesse tempo. Eu gostaria de ler com você, pelo menos, não o capítulo todo, mas alguns versículos. E eu quero que você acompanhe. Abra sua Bíblia no capítulo 7 de Neemias e deixe aberto ali. Nós já estamos naquele período onde ele já está concluindo. Ele já saiu da metade dos muros, agora ele terminou o trabalho. E aqui ele reúne o pessoal. Então diz Neemias: depois que o muro foi reconstruído, que eu coloquei as portas no lugar, foram nomeados os porteiros, os cantores, os levitas, para governar Jerusalém. Carreguei o meu irmão Hanani e com ele Ananias, comandante da fortaleza, pois Ananias era íntegro e temia o Senhor. Temia a Deus mais do que a maioria dos homens. Eu lhe disse: as portas de Jerusalém não deverão ser abertas enquanto o sol não estiver alto. E antes de deixarem o serviço, os porteiros deverão fechar as travas, as portas. Também designei moradores de Jerusalém para sentinelas, alguns em postos no muro, outros em frente das suas próprias casas. Ora, a cidade era grande e espaçosa, mas havia poucos moradores, e as casas ainda não tinham sido reconstruídas. Por isso, o meu Deus pôs no meu coração reunir os nobres, os oficiais e todo o povo para registrá-los por famílias. Encontrei o registro genealógico dos que foram os primeiros a voltar. Assim estava registrado ali: estes são os homens da província que voltaram do exílio, os quais Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia levado como prisioneiros. Eles voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um à sua própria cidade, em companhia de Zorobabel, Jesua, Neemias, Azarias, Raamias, Namani, Mardoqueu, Bilzam, Misperete, Bigavai, Naum, Baná. Esta é a lista e o número dos que retornaram pelos chefes de família e respectivas cidades. Os descendentes de Parós, 2.172, de Cefanias, 372, de Ará, 652. E se você continuar lendo o livro, você vai ver que ele nomeou as famílias, os números, ele contabilizou direitinho tudo isso, porque Neemias era um adorador. Nesta manhã eu queria conversar um pouco mais com você sobre essa questão, porque não é interessante? Por que Neemias teve que ter todo esse trabalho de sair da Babilônia, estava bem lá, voltar para Jerusalém? E eu fiquei pensando, por que Deus mobilizou isso? Foi para cumprir o que Deus tinha prometido, é verdade. Deus tinha prometido, através de Jeremias, que 70 anos depois eles voltariam. Mas há uma outra razão maior. Todo esse esforço de Deus para reunir. Olha o que Neemias, nós vimos o que ele passou, os inimigos, Sambalate, inimigos de dentro, pessoas de dentro querendo desanimá-lo. Mas ele chega no final, ele diz: nós terminamos. E ele coloca então os porteiros, ele chama os homens e diz: olha, agora nós precisamos fechar aqui, Jerusalém está fechado, pode trancar as portas. Colocou ali um vigia. Nas suas próprias casas também vocês fiquem vigilantes ali, porque Jerusalém era uma cidade grande, mas não tinha tanta gente. E ele termina. E eu fiquei pensando nesse texto, mas por que, Deus? Por que esse trabalho todo, esse esforço todo, para fechar uma cidade que estava em ruínas, uma cidadezinha que estava lá quase que abandonada, não tinha mais templos, eram ruínas. Sabe por que Deus fez isso? Porque Deus quer e Ele procura adoradores. O que não havia naquela cidade, o que havia cessado, foi a adoração. Não se havia, em toda a história, em todas as outras culturas, adoração a Deus. Adoravam-se ídolos e até demônios,
mas a adoração ao Deus que criou o universo havia cessado. E Deus move Neemias para retomar, para restaurar a adoração, porque Deus criou o homem para ser adorado por ele. Nós, Paulo, em Efésios 2, 1, 12, diz que nós fomos criados para o louvor e glória de Deus. E a humanidade estava dando glória para si mesmo. E Deus entra na história mais uma vez através de Neemias para restaurar a adoração. É muito importante você começar a pensar que você é um adorador e que a vida só faz sentido quando você está na presença de Deus, adorando a Deus. Eu me lembro que eu assisti um filme que foi editado em 1989. Esse filme foi, o ator Kevin Costner. E é bom ter uma professora de inglês em casa. E é um filme que ele diz assim: if you build, it will come. Essa é a frase famosa desse filme. É um fazendeiro em Iowa e ele planta milhos. E ele está dormindo e sempre vem aquela voz: se você construir, eles virão. E ele estava encafifado com aquela voz. Mas que voz é essa? E ele anda no milharal e aquela voz vem: se você construir, eles virão. Ele era um apaixonado por beisebol. E ele conhecia todos os legendários, os famosos. E o sonho dele seria um dia ter visto aqueles legendários. E aquela voz falava: se você construir, eles virão. Ele, com muito esforço, começou a entender que aquela voz estava dizendo para ele que ele deveria construir um campo de beisebol lá naquela fazenda, naquela plantação de milharal, e que os legendários e todos aqueles famosos estariam ali. E ele conversou com a esposa, parecia uma ideia louca, mas ele falou: sabe o que eu vou fazer? Vou fazer isso. Queimou o milharal e construiu um estádio de beisebol ali. E quando eles estavam terminando a noite, as luzes começaram a se acender, começaram a aparecer aqueles legendários. Até alguém que diz: esse filme é espírita, porque os legendários voltam. Não, calma lá. Aquele filme que quando nós temos um sonho, um projeto, e nós agimos em direção àquele projeto, este projeto pode se tornar uma realidade. Ele estava empreendendo um grande projeto daquela voz que eu e você às vezes temos. Só que a voz estava dizendo: se você construir, ou seja, se você agir, se você elaborar, criar as condições, o sonho que você tem vai ser realizado. Foi o que aconteceu com Neemias, lá na Babilônia. Quando ele ouviu Hanani dizer: os muros estão caídos, as portas queimadas, um abuso do nosso povo, e não há adoração. Sabe o que entrou no coração de Neemias? A adoração a Deus Jeová vai voltar em Jerusalém. E eu vou para lá e eu vou construir. E aqui ele concluiu o trabalho. Ele fechou a cidade, ele reparou os muros e ele colocou os porteiros. E ele disse: tudo está pronto. Ele construiu. E se você vê no filme, começam a aparecer aqueles grandes jogadores. Sabe o que é aquilo? Foi o legado daquelas pessoas. Hoje eu e você temos o legado de Neemias, que não poupou esforço, voltou para Jerusalém, liderou aquele movimento com Zorobabel e Esdras. Para quê? Para que a adoração ao Deus da Bíblia retornasse dentro da história da humanidade. E é interessante, irmãos, que a gente olha para esse texto, o versículo 1, ele fala de por que os muros, por que os portões. Isso são proteção. Nós precisamos, ele diz: e sucedeu que, quando o muro foi edificado, eu pus portas e foram nomeados os porteiros, e os cantores, e os levitas. Irmãos, o que ele está dizendo aqui? Estabelecer limites, proteção da espiritualidade do povo de Jerusalém. É uma proteção, é isso que significa. Para proteger as influências negativas, a influência daqueles povos, daquelas pessoas
que não adoravam, que não conheciam Deus. Ensinos. Havia lá o Sambalat, que ele tinha umas ideias, como samaritano. Ele dizia, não precisa fazer templo, vamos adorar no monte. Eles tinham uma série de ideias erradas e contrárias, que não protegia a espiritualidade daquele povo. Eu e você precisamos ter cuidado, porque nós vivemos numa época em que os muros estão caídos, em ruínas, e portas estão abertas, e a nossa espiritualidade tem sido invadida, atacada pelo inimigo. E nesta manhã, Deus está nos chamando a nos protegermos espiritualmente. Porque cuidado com tantos falsos ensinos que nós temos diante de nós por conta da internet. Antigamente o ensino errado acontecia lá no outro lado do mundo, até chegar a nós, 100 anos. Hoje, tudo o que acontece de apostasia, de doutrinas erradas, hoje esse auto-pastoral, a pessoa se autodenomina, eu sou pastor, eu sou líder, eu sou profeta, tudo para eles. Olha como é fácil, irmãos. A pessoa, Deus falou para mim. É tão simples, como assim Deus falou? Se Deus falou, obedeça, porque a voz de Deus é a maior autoridade sobre mim e sobre a história. Como que facilidade você diz que Deus falou para mim? Eu tinha um rapaz que chegou aqui, Deus falou para mim para eu vir para essa igreja, eu estou aqui. Um mês depois, Deus mudou de ideia. É que Deus não é muito planejado, Ele vai muito no emocional dele, sabe? Porque começou a acontecer uma coisinha aqui, outra, não, já não sou mais essa igreja. Eu estou indo, pastor. O que vai acontecer, irmão? Não, Deus falou para eu ir lá para o outro lado agora. Deus te abençoe. E como pastor, a gente não pode falar, se a pessoa vem falar, Deus falou para mim, quem sou eu para falar o contrário? Mas falsas doutrinas, pseudo-doutrinas que não são bíblicas, está claro. Falsas religiões, nós estamos num tempo, está cheio de religiões. E essas religiões têm influenciado o cristianismo do nosso tempo. Olha que sincretismo religioso que vemos. Existem alguns cultos que a gente vê na internet, parece centro espírita, não tem nada a ver com aquela base fundamental evangélica de adoração, de reverência e respeito ao Deus da Bíblia. Estão brincando com o nome de Deus. E muitos cristãos e igrejas aceitam esses movimentos. Falsas seitas, movimentos religiosos derivados de religiões verdadeiras ou falsas. Que pena! Falsos princípios, ideias, crenças filosóficas. Aqui mesmo nos Estados Unidos nós temos essa igreja, cristianismo científico, aparentemente muito interessante. Alguns celebridades de Hollywood dizem, eu sou dessa igreja tal, e tem gente que vai atrás. Então Neemias disse, nós precisamos de reparar o muro, fechar as portas, para nos protegermos, irmãos, proteger nossa espiritualidade, porque eu quero ser um adorador de excelência. Eu não vou permitir que esses buracos atrapalhem a minha adoração, que essas ideias, esses ensinos, esse sincretismo, que não tem nada a ver com o cristianismo e com a ação poderosa do Espírito Santo, atrapalhem a nossa vida. Deixe-me ler quando Paulo estava escrevendo para o seu discípulo Timóteo sobre essa questão. Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. O problema é o orgulho. Alguns líderes cristãos são orgulhosos, não aceitam repreensão. Você não pode questionar, ele disse, é a visão de Deus para mim. Você fala, mas eu não vejo a visão de Deus aí. Ele te tira, ele te exclui. Onde nós aprendemos isso, irmãos? Já falei para você, outro dia veio um irmãozinho, pastor, eu estou debaixo da sua cobertura espiritual. Falei, coitado, você vai morrer em breve. Como assim, pastor? Porque eu não tenho cobertura nenhuma, irmãos. Quem nos cobra é o Espírito Santo de Deus. Isso não tem base bíblica. Jesus é o nosso advogado que intercede por nós. Qual é o homem que vai cobrir alguém espiritualmente aqui? Conhece alguém? Nós estamos querendo santificar os homens de Deus. Quando Pedro orou para aquele homem, ele quis abaixar, ele diz, longe de mim, eu sou homem. Nós temos que aprender isso, irmãos, ter o orgulho aqui nos quer. Eu sou o cara. Já viu aqui? Estará nessa noite o grande fulano de tal. Aí vai um monte de gente atrás, até paga
Um dia desse tinha um cara que é um tal de coach, famoso no Brasil, e alguém aqui da nossa igreja. Eu fui lá, paguei 50 pila, ele falou. E $50 poderia ter dado para mim, irmãos, que eu teria um bom fim para ele. Temos pessoas que nos ajudam. Um homeless ali na esquina. Ah, mas ele é famoso. Irmãos, isso é desproteger sua espiritualidade. Quem você precisa é de Deus, não de mais um coach, seja ele famoso ou não. Amém? Porque essas pessoas estão sendo movidas pelo orgulho, diz Paulo. Estão com falsos ensinos, positivismo, otimismo. Olha, venha para cá, eu vou ensinar como você vai ficar rico. Deus tem um jeito, você é filho do príncipe. E vai por aí. Mentira, engano, muros abertos. Essa foi uma mostra. Essa tal mostra um interesse doentio por controvérsias e contendas, diz Paulo, acerca de palavras que resultam em inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é uma fonte de lucro. Parece que Paulo estava aqui hoje. Pessoas fazendo da piedade, a espiritualidade, fonte de lucro. Só vem maneira de fazer dinheiro. Olha, nós vamos fazer um retiro, mas você vai ter que pagar um pouquinho. Ah, tá bom, eu vou pagar então. Quanto custa? $50. Mas a pessoa que está dirigindo, vamos cobrar $500, porque precisa sobrar dinheiro. E humilha. Eu tenho uma irmã que falou que trabalhou tanto para ajudar uma igreja, e aí o filho dela ia para o retiro espiritual, e aí o líder daquela igreja disse, não, mas agora tem que pagar mais. Mas nós trabalhamos tanto, levantamos comida, cozinhamos, não é suficiente? Não. Pessoas que fazem da piedade uma fonte de recurso, de lucro. Isso é maligno, irmãos. Isso não tem a ver com a atitude de um bom adorador. Eu e você precisamos estar abertos. Paulo conclui no versículo 6, de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. O grande lucro é a piedade, você investir em oração, ler a Bíblia, ter comunhão com os irmãos, se comprometer com Deus, entender a chamada de Deus para a sua vida pessoal. Isso é verdadeira fonte de lucro. Deus vai te abençoar quando você se dobra a Ele. Segunda coisa que ele faz é também a nomeação de líderes fiéis e tementes a Deus. Olha só, irmãos, ele chama os líderes. A liderança deve ser baseada em fidelidade e temor a Deus. Não é porque ele é meu amigo, não é porque ele tem 50 anos, porque ele tem diploma, porque ele conhece grego, hebraico. Ah, não, então vai trabalhar comigo. Neemias escolheu o seu time, aqueles que são fiéis ao Senhor e aqueles que temem ao Senhor, faz parte do meu time. Não importa se ele é rico, se ele é pobre, se ele é nobre ou se ele é apenas um guarda que vai ficar ali no portão. É fiel ao Senhor, tem fidelidade, ele tem temor do Senhor, está no meu time. Irmãos, como facilita quando nós trabalhamos com pessoas assim. Escolher líderes espirituais que demonstram integridade e devoção. Ele escolheu Hanani para ser um administrador. Administrar. Escolheu o Hananias, estadista. Olha que coisa, eu estava estudando isso. Que o Senhor nos dê pessoas como Hananias, estadistas. Que os nossos presidentes, nossos deputados, nossos vereadores, nossos prefeitos, nossos líderes tenham essa noção, estadista. Estadista é aquela pessoa que entendeu que ele pode, através da plataforma do Estado, ele pode servir a Deus e promover a justiça, o bem. Que Deus nos dê estadistas. Esse país, se você estudar a história dele, você vai ver quanto aqueles que foram estadistas e o temor de Deus ajudaram a escrever a Constituição. Se deram, dedicaram a sua mente, um adorador verdadeiro. No versículo 2, ele escolheu líderes que demonstravam integridade e devoção. Nós estávamos na China e percebemos que tínhamos que sair. Havia um rapaz, professor da universidade, que tinha uma visão de amar e servir o Senhor. Casado, tinha 2 filhos.
E às vezes eu procurava acalmá-lo, porque ele era tão entusiasmado para evangelizar. Ele era chinês, mas ele tinha o passaporte do Vietnã. E muitas coisas aconteceram, e batismos, enfim, foi uma bênção. E eles eram a pessoa que ficaram assim como líder de uma área em que a gente queria desenvolver mais, criamos até um instituto bíblico, e foi indo bem. Mas um dia, quando nós estávamos visitando, a polícia quebrou onde ele estava, prendeu e disse para ele: você tem uma escolha. Se você quiser ficar aqui, você vai para a cadeia, ou você vai embora. E você não pode levar seus 2 filhos. Sua esposa, ela tem o passaporte, ela é local, também professora na universidade, ela vai ficar aqui. Então você tem que sair. Vai levar a esposa? Se a esposa for, os filhos ficam, o Estado vai absorver. Essa semana eu recebi uma pessoa que escreveu para mim dizendo: Pastor Luiz, você pode escrever uma nota de encorajamento para o Josh? Hoje ele vive parte nos Estados Unidos, parte em Hong Kong, parte no Vietnã. E ela diz assim: fazem 7 anos que ele foi expulso e está separado da esposa. Escreve uma carta, porque é aniversário de 7 anos de separação. Ele não divorciou dela. Ele foi expulso daquela nação por causa da sua fé e por causa da sua atividade de fidelidade ao Deus que o chamou para pregar o evangelho e fazer discípulos naquela cidade. Ele está longe da família, mas ele continua fiel ao Senhor. Ele continua, ele escreve para mim: e quando que nós vamos mandar os 20 mil missionários? Que a sua visão é de treinar pessoas locais daquela nação e enviar. Um casal que nós enviamos foi morto no Paquistão, a tiro. Mas nada disso desanima. Ele é fiel ao Senhor. Irmãos, fidelidade é o dia a dia, é o processo. É esses caras que estavam ajudando Neemias. Quantos tumultos, quantos desafios. Anani, Hananias e outros. E ele também, ele falou: olha, e tem mais uma coisa. Tem mais uma coisa. Os próprios maridos vão proteger suas casas, porque poderiam ficar sob ataque. Então, marido, cuida da sua própria casa. Você está se protegendo espiritualmente primeiro? E você está protegendo espiritualmente a sua casa? Ou os buracos estão abertos? Você já elegeu a internet para ser babysitter do seu filho, da sua filha? Isso é um tremendo perigo. Não vá reclamar daqui uns 10 anos que ele não tem fé, que ele não conhece Deus. Você é um adorador, que seu filho vê você orando, lendo a palavra de Deus. É um grande desafio. A família de Noé falava para ele: que é isso? Ele fala: não importa quanto tempo, que Deus falou, ele vai cumprir. Fidelidade, irmãos, é demonstrado pelo tempo que eu continuo obedecendo e fazendo a vontade de Deus para a minha vida. Adorador pensa assim. E a responsabilidade pessoal. O adorador, irmãos, ele é organizado. Eu estava vendo isso aí mexe comigo. Que eu não tenho esse senso de organização que é necessário. Por isso que Deus falou: você vai casar com Orleusa. Irmãos, que mulher mais organizada, tudo dela está organizado. Hoje eu estava vendo, ela sai de casa, ela vai ver o carro do Lucas, se tem alguma coisa fora. Aquela tua... Irmão, não fica nada fora do lugar, que senso de organização. Às vezes exagera, irmãos. Fala, né? Tem hora que não. Come on. Mas, irmãos, aqui, a responsabilidade pessoal é vital. Nos organizarmos. Neemias falou: você é administrador, fica aqui. Você é estadista, você vai governar o estado. Você é pai de família, toma conta da sua casa. Ele separou os nobres. Ele separou os músicos, os levitas. E, irmãos, ele foi atrás dos livros, da história. Opa, o pessoal que veio com Zorobabel tem levita. Os levitas eram responsáveis para cuidar do templo. E também tinha os levitas que eram cantores. E ele falou: não, você vai cuidar do templo. Isso é bom para matar ovelha, para o sacrifício, para limpar, para cuidar do cafezinho do sacerdote. Você é um levita, vai cuidar. Você vai pôr as mãos no templo. Mas tem os músicos, cantores.
E ele colocou cada um no seu lugar. Irmãos, não é bonito isso, não? Você não acha isso maravilhoso? Nós precisamos nos organizar, irmãos. Organize sua vida, nossa vida pessoal. Quanto eu ganho? Então eu sei quanto que eu vou gastar. Será que está no meu orçamento a minha retribuição, a minha devolução, Senhor? Ou eu sempre faço como aquele menino que a mãe deu 12 moedinhas para ele e falou assim, olha, isso é de Deus. A outra é para você comprar bala. Ele ficou tão feliz, pôs no bolso, saiu correndo, pulando. Aí a moedinha saiu do bolso, foi rolando, caiu no bueiro. Ele falou, lá se foi a moeda, lá se foi o dinheiro de Deus. Deus fica por último na nossa vida. O que está no seu orçamento? Devolver ao Senhor. E o seu tempo? Quanto do seu tempo está organizado para adoração, para estudo da palavra, para comunhão com os irmãos, para visitar a sua família, para testemunhar de Jesus? Precisamos nos organizar pessoalmente para isso. Colocar isso como meta, como propósito. Ah, não, hoje, ou eu vou ser aquela pessoa, eu não estou sentindo, sabe aquela pessoa, só faz o que sente. Irmãos, já pensou o médico que vai operar você na hora da cirurgia lá? A hora que ele está abrindo, ah, não estou sentindo. Deixa eu ir embora, amanhã a gente volta, deixa você aberto lá. A Bíblia diz que nós temos que andar por fé e não por vista ou pelo que a gente sente, irmãos. Jesus não sentiu. Ele, lá no Getsemane, ele falou, Senhor, passa de mim esse cálice se for possível. O negócio é pesado. O meu sentimento, meus amigos já me abandonaram sozinhos aqui. Senhor, a barra vai ser pesada, mas ele disse, eu vou. Foi à cruz, diz, tudo está consumado. Porque ele seguiu fidelidade e ele não fez o que sentia, ele fez o que era necessário. Adorador faz o que é preciso. E nós precisamos nos organizar, irmãos. Organize como você está lidando com o tempo na sua vida. Responsabilidade é pessoal, é vital. Quando você, irmãos, se organiza, está mostrando com quem você está comprometido. Quem é a sua prioridade. Eu tenho mais um ponto aqui que eu gostaria de compartilhar com você. Além da nomeação, da vigilância. Ele colocou os guardas na porta. E é interessante que ele falou assim, olha, o pessoal aqui costuma acordar tarde. Tem bastante carioca aqui na praça. Nós dormimos um pouquinho mais tarde, porque o sol... Já que eu chamei sua atenção, ele falou assim, pessoal, trava os portões. Chamou os vigilantes e falou assim, só abre... Era costume de quando o sol estava aparecendo, já abre os portões e o pessoal entra. Mas olha o que Neemias fez, olha a vigilância, irmãos. Eu e você temos que estar cuidadosos, porque o diabo está usando a mídia social, diversas maneiras de pescar você. E você tem que estar atento. Então ele disse o seguinte, olha, pessoal, 6 horas o sol abre, todo mundo abre o portão, vocês não vão fazer isso. Vocês vão esperar umas 3 horas, quando o sol estiver alto, quente, que está todo mundo acordado, ninguém desprevenido. Aí a gente abre os portões. Porque certamente o mal também está na suspeita. Quando o portão abrir, eles invadem. E vai pegar gente dormindo. Então você espera o sol tá alto. O sol alto na Palestina, depois das 9, 10, aí o sol está alto. Todo mundo acordou. E fecha à noite e não vai dormir. Fica lá de plantão. Plantão! Vigilância, irmãos. Você está de plantão? Plantão significa discernimento. Será que essa igreja aqui realmente é bíblica? Você já fez essa pergunta para você? Será que esse pastor realmente é um homem de Deus? Será que os valores que o pastor Rob está falando, eles são bíblicos?
Nós trabalhamos nisso, irmãos. Para desenhar os valores, nós ficamos quase 2 meses para estabelecer os valores dessa igreja, autoridade bíblica, tomar riscos pela fé. Mas não é tomar risco, é em direção à vontade de Deus. Você precisa estar de plantão, irmão. Quem está de plantão está com o olho aberto. Está atento. Leia a Bíblia, leia outros livros. Veja o que está acontecendo na história. Olhe ao seu redor, olhe para a sua cidade. Está de plantão. E aí, além da organização, a gente aprende aqui que ele fez uma avaliação. O versículo 4. Avaliar honestamente as condições. Ele falou, a cidade é grande, cabe muita gente, mas nós temos pouca gente na cidade. A fraqueza de Jerusalém, irmãos, pouca gente na cidade. Não tinha muita gente. Não podia ser povoado. Isso é uma vulnerabilidade. Nós precisamos olhar para nós, irmãos, olhar nossas condições. Quanto eu tenho, quem eu sou. Nossas habilidades. Nós temos que fazer uma avaliação correta, onde eu estou espiritualmente. Para de mentir para você mesmo. A Bíblia diz que o coração é enganoso. E muitas vezes nós acreditamos no coração, seguimos o nosso coração, sem o discernimento. Para você discernir, veja se aquilo é vontade de Deus. Olhe para a Bíblia. Achou pelo menos 3 versículos que dão suporte para aquilo que você está pensando? Que os pensadores, os homens de Deus, os pensadores bíblicos pensam sobre isso. Consulte 3 ou 4 pessoas no corpo de Cristo. Você precisa de fazer isso. Você precisa de entender que você precisa ser avaliado e aceitar essa avaliação. Muitas vezes eu penso, irmãos, que eu preguei e falei, nossa, foi uma bênção. Aí eu entro no carro, o Deus fala, puxa, eu estava esperando ela falar, parabéns, foi bom. Aí já vem a lima. É a lima que ajuda eu a pensar, discernir. Amém, glória a Deus. Tem hora que eu tenho vontade de torcer o pescoço dela, irmãos. Mas aí eu falo, não, Senhor, mansidão. Mas eu sei que aquilo me ajuda, aquilo me edifica. Precisamos avaliar nossa condição, irmãos. Que muitas vezes nós não estamos fazendo esse sucesso que a gente pensa. Irmãos, a importância da nossa identidade. Assumir a nossa identidade é necessário. Seja realista, o outro é assumir a nossa identidade. Você é um cristão, você é filho de Deus. Lá em João, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, diz que a todos quantos o receberam, foi-lhes dado o poder de se tornarem filhos de Deus. Você é filho de Deus, irmão. Lembre-se disso, quando você está andando, você não é crente batista, crente pentecostal, não. Você tem que lembrar, eu sou filho de Deus. Essa é a nossa identidade. Eu sou da família de Deus. Por isso que eu sou um adorador. Um adorador, irmãos, entende que o que Pedro fala lá em capítulo 2, 9. Vós sois povo eleito, nação santo, povo escolhido de Deus. Um reino sacerdotal. Irmãos, eu e você somos da família de Deus. Amém. E eu posso orar em qualquer lugar, eu sou um sacerdote agora. Eu sou a nação santa. Lembra dessa palavra? Por isso que o adorador tem que lembrar, olhar para Deus com essa perspectiva. Irmãos, mais uma coisa que ele faz. Ele valorizou os parceiros. Olha, ele colocou o nome, a origem. Ele pegou o certidão de nascimento de cada levita. Ah, você é da família, seu pai foi para lá, você voltou. Ele foi olhando e ele valorizou. E ele chama por nome. Irmãos, Deus está fazendo grandes coisas entre nós aqui. E não é fruto do pastor Luiz Amaro e nem da Orleusa. É fruto de uma equipe. Da equipe de média, dos cantores, do líder de música. Dos irmãos que ficam ali na porta para te receber, da sua contribuição. Irmãos, eu sou grato a Deus por vocês como igreja. E Deus não terminou a obra dele.
Por isso que nós estamos como o cara do filme. Se nós construirmos, eles virão. Se eu e você nos organizarmos e entrarmos no processo do Espírito Santo de Deus para testemunhar para essa cultura, que são mais de 150 mil brasileiros agora, a última estatística que eu vi, estão ao nosso redor, que estão perdidos, para que eles venham conhecer Jesus Cristo através de nós, irmãos. Eles virão. Se você trouxer as pessoas para a nossa escola, a escola de férias que vai ter, convide uma família, traga no culto para o domingo. Você, irmãos, é o que Deus quer usar hoje, e eu agradeço a Deus pela sua vida. Vocês todos que estão aqui são resposta de Deus à nossa oração. Porque eu e Orleans, nós temos pedido para Deus que nos dê pessoas, e você está aqui e você é resposta de oração. E eu louvo a Deus pela sua vida. Irmãos, eu quero concluir porque o adorador, ele adora o Deus Trino, e ele não adora, irmãos, uma ideia, e nem adora a Deus por aquilo que ele faz, mas por aquilo que ele é. E eu mesmo, para mim, eu comecei a pensar, Deus, qual é a natureza de Deus? Deus é santo, soberano. Irmãos, tudo está sob o seu controle. Deus, ele deve ser adorado pela nossa gratidão. Eu e você somos salvos. Relacionamento, em cultivar relacionamento com Deus, porque Ele é santo, porque Ele é soberano, porque Ele é justo, Ele é sustentador. Irmãos, Neemias reconstruiu Jerusalém. E eu fiquei com mais uma última pergunta na minha cabeça. Por que Jerusalém, Deus? Jerusalém é a cidade que Deus escolheu para ter o seu endereço. Irmãos, se você estudar a história, no tempo dos gentios, começou lá na Babilônia, 605 a.C., que ainda estamos no tempo dos gentios, é quando os gentios assumem a responsabilidade perante Deus, de começar a ser usado por Deus. Os judeus rejeitaram, e Jesus, nós vimos domingo passado na escola bíblica, que nós somos os arrendatários, os agricultores não fizeram, não obedeceram a Deus, que eram os judeus, Israel. Então, o Senhor da vinda passou para nós. Eu fiquei olhando, irmão, Jerusalém é a referência. Jerusalém mais tarde, quando Neemias termina de construir, irmãos, foi lá em Jerusalém que entrou o Rei da Glória e foi aclamado, vem aí o Rei da Glória. Esse é o Rei da Glória. E é Jerusalém, irmãos, que a cidade mais atacada pelo Império Babilônico, persa, medo-persa, depois os romanos, depois os otomanos, depois os próprios europeus. E até hoje a cidade é atacada o tempo todo. Sabe por quê? Porque Jerusalém é a cidade de Deus. E ela não será destruída. Porque João disse que olhou para os céus e viu a cidade de Jerusalém, que descia. Deus está produzindo uma Jerusalém onde eu e você vamos morar. Por isso a Bíblia diz, orai pela paz em Jerusalém.